Bom, continuando com a segunda parte do projeto e desenvolvimento do produto, a segunda fase, essa parte 2 então do vídeo, do APQP, planejamento avançado da qualidade. Então a gente tem a segunda fase como sendo o projeto e o desenvolvimento do produto. Então dá para ver que a gente viu na primeira fase o planejamento, e o planejamento então tem os seus inputs e os seus outputs, ou seja, o planejamento ele começa aqui, ó, o conceito, início e a aprovação, e neste planejamento nós temos as entradas e as saídas. Nós na fase 2 temos que as saídas da primeira fase são entradas para a segunda fase. E a segunda fase começa mais ou menos depois da metade da primeira fase. E aqui nós temos então o estudo do produto através da construção de um protótipo aqui. O protótipo vai analisar o produto. Isso significa que na segunda fase o projeto e o desenvolvimento vai analisar o produto. Na terceira fase há uma análise do processo de produção através desse lote piloto. Mas a segunda fase ela se inicia com a aprovação do programa aqui e vai finalizando com a construção do protótipo. Nessa segunda fase então nós temos aí o que foi saída da primeira, e o objetivo, as metas, as listas preliminares, o fluxograma, tudo preliminar, as características especiais, todas preliminares, entraram aqui como informação no planejamento, e o que vai sair na fase 2 do produto vai ser o DFIMEA ou Design FIMEA, o FIMEA de projeto, o PFIMEA ou Process FIMEA, que é o FIMEA de processo, a verificação do projeto, análise crítica, construção do protótipo e do plano de controle, como é que serão controladas todas as características do protótipo, que reflete aí a análise do produto em comparação com os requisitos, com as especificações de processo, de projeto, que foram repassadas pelo cliente lá na primeira etapa. Então a construção do protótipo, as especificações de engenharia, especificações de material, como especificações de matéria-prima, especificações de matérias, de material aí, por exemplo, dos insumos, pode ser, por exemplo, arame de solda, pode ser, por exemplo, um desengraxante, um decapante, sei lá, alguma coisa que seja especificado pelo cliente na fase inicial aqui. Então nós temos todas estas saídas da fase 2. Então o FIMEA FIMEA de produto é o que se inicia na fase 2, justamente para que seja analisado todas as características que podem colocar o projeto em risco, e o produto acaba não tendo as especificações e os requisitos satisfeitos conforme as expectativas do cliente. Então a gente vai também, depois do FIMEA de produto, fazer então um projeto para a manufatura do item e montagem, ou seja, eu preciso estabelecer quais são as estruturas necessárias para que eu possa manufaturar o produto e montar o produto dentro de uma linha de produção, que eu vou fazer o projeto dele. Análise crítica dos projetos, construção do protótipo e do plano de controle. Os desenhos de engenharia também são informações que compõem o plano de controle para que sejam analisadas e acompanhadas, monitoradas as informações referentes à qualidade do produto em forma de requisitos, em forma de especificações de engenharia.
Essas especificações ali basicamente são os detalhes técnicos, os fatores que afetam os resultados, como é que eu vou testar isso, a quantidade de peças que entrará em análise num primeiro momento, as especificações de matéria-prima, especificações de material e as alterações que precisam ser feitas em desenho conforme normas e aprovação do cliente. Requisito para novos equipamentos, ferramentais e instalações precisam ter o aval do cliente e a aprovação do cliente e garantir que tudo o que você planejou está de acordo com o que foi especificado pelo cliente. Isso significa uma ferramenta chamada de VOC, ou seja, Voice of Customer, que significa voz do cliente, ou seja, a voz do cliente sendo levado em consideração ao atendimento do produto e do processo de manufatura, em forma de requisitos que serão medidos e através de quais equipamentos serão feitos os testes para garantia da qualidade. Chegamos aí na terceira fase, onde nós temos aí a construção dos lotes, do lote piloto, que entrará na fase de projeto e desenvolvimento do processo. Até agora nós estávamos falando do produto e agora nós estamos falando do processo. Então a primeira fase, fase de planejamento, segunda fase, fase de projeto e desenvolvimento do produto e a terceira fase, fase de projeto e desenvolvimento do processo. Isso significa que ambas as fases, segunda e terceira, se iniciam no meio da etapa de planejamento. Isso significa que elas andam em paralelo com o planejamento. O planejamento ainda não terminou e eu já comecei as outras duas fases aqui. Isso significa que o que foi saída da segunda fase é entrada da terceira. O que é saída da terceira é entrada para a quarta e assim sucessivamente. Então, os FIMEAs, tanto de projeto quanto de processo, entrarão aqui como entrada da fase de desenvolvimento e estudo aqui desse processo. Aqui o que vai acontecer em forma de saída serão a análise crítica do sistema da garantia da qualidade, o fluxograma ou a sequência de processo, a sequência de operações necessárias para a manufatura, o layout das instalações, como é que elas estarão, e o FIMEA de processo sendo utilizado para definir um plano de controle de pré-lançamento, ou seja, ainda não chegamos no lançamento, que marca o final da quarta fase, mas a gente aqui nesta etapa, na terceira fase, estamos com um plano de análise um plano de controle de pré-lançamento, justamente para verificar se o que está sendo medido está conforme as expectativas do cliente. Aí nós temos as instruções de trabalho, um plano de análise de medição para saber se eu estou reprovando peça ruim e aprovando peça boa, e um plano para estudo da capacidade de atendimento aos requisitos do cliente, especificações de qualidade e o suporte da gerência. Eu vou dar um intervalinho aqui, parar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, e continuamos na terceira etapa e última.